Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série de Mecânica dos Fluidos Fácil e Descomplicada, desmistificando a mecânica dos fluidos. Essa é a aula 25, onde nós falaremos sobre um exercício 1 da equação de Bernoulli, né? O exercício de aplicação da equação de Bernoulli, que está dentro do assunto aí da equação da energia. Bom, vamos lá. Bom, o que a gente já abordou até então no canal em termos de mecânica dos fluidos? A gente já falou de conceito de fluido, propriedades, estática, regime permanente, regime não permanente, escoamento laminar, escoamento turbulento, número de Reynolds, trajetória, linha de corrente, vazão, vazão em volume, em massa em peso, velocidade média na seção, equação da continuidade, que é a lei da conservação da massa, em outras palavras, a equação de Bernoulli, que é a equação da energia para um fluido ideal, e a equação da energia propriamente dito, né? E agora a gente está fazendo o exercício de aplicação. Bom, vamos lá, o que diz o exercício? Água escoa em regime permanente no Venturi na figura. No trecho considerado, supõe-se as perdas por atritos desprezíveis e as propriedades uniformes nas seções. A área 1 é de 20 cm², enquanto na garganta 2 é 10 cm². Um manômetro cujo fluido manométrico, que dá aí gama Hg, né, é o mercúrio, é igual a 136.000 newtons por metro cúbico, o peso específico. E é ligado entre a seção 1 e 2 e indica o desnível de 10 centímetros como mostrado na figura. Pede-se a vazão de água que escoa no sistema. Esse exercício, embora seja relativamente longo, ele é um exercício de aplicação prático. Embora a equação de Bernoulli seja uma equação genérica, ideal, né? Ela pode ser aplicada na prática, né? Uma das aplicações seria aí para você fazer a medição indireta da vazão. Então, através da queda de pressão que o Venturi causa, né? Então você tem aí a diminuição da seção, então com isso aumenta a velocidade, a pressão cai, né? Então você tem uma compensação. A equação da energia ela tem três parcelas: a de pressão, a de energia cinética e a de energia de potencial ou de posição. No caso, como está horizontal, de posição não muda, né? Então o Z é o mesmo, independente dele, ele é o mesmo, Z1 é igual a Z2, então sobra só a parcela de energia de pressão e energia de velocidade. A partir do momento que você restringe o escoamento, né, o diâmetro, automaticamente, falando de um líquido, que é o caso aí, eu tenho uma aceleração do fluido, então aumenta-se a velocidade, porque a vazão ela é constante, então diminui a área, a velocidade aumenta, e com isso cai a pressão. E aí eu meço essa pressão, esse diferencial de pressão, e indiretamente a gente vai estar medindo a vazão aí que atravessa no sistema. Veja que em 1, como que eu sei que a pressão é maior do que a pressão em 2? Porque o nível que eu tenho em 1, ele é maior do que o nível que eu tenho em 1 do produto em branco, que é o que representa a água. O que está em vermelho representa o mercúrio. Então o que acontece? O escoamento está passando, como a pressão aqui é maior, ele consegue empurrar o mercúrio para o outro lado, aonde dá esse desnível de H, né? O que foi informado, inclusive, ali, de que qual é o tamanho dele, que é 10 centímetros. Bom, vamos seguindo, né? Então, o que acontece? O que eu sempre coloco aqui em mecânica dos fluidos é uma metodologia, porque mecânica dos fluidos é uma matéria complexa, é verdade. O objetivo aqui dessa série é desmistificar e tornar ela mais fácil, que de fato ela pode ser desde que você entenda os conceitos. E uma das maneiras de você facilitar é você seguir sempre o mesmo padrão. Então é isso que a gente faz. Por isso que existe a ISO 9000, ISO 14000, ISO um monte de coisa, que é justamente são as padronizações de processo. Bom, vamos aqui, né? Então listar o tipo de problema ou de qual assunto se trata, listar todas as variáveis e verificar se as unidades estão coerentes, listar o que se pede. Isso é muito importante porque muitas vezes a gente, principalmente quanto aluno, sai calculando um monte de coisa e muitas vezes aquilo que foi perguntado de imediato
você não responde, ou você responde várias perguntas, mas não responde aquilo que foi perguntado. Você listando, ao final, quando você fizer várias contas, você terá a condição de analisar e verificar se você está respondendo o que foi perguntado. Montar o diagrama ou esquema do problema, isso vale para qualquer problema dentro da engenharia, seja ela qual for, né? Seja qual engenharia você faça, você montar o diagrama ou esquema é fundamental. Se você não monta, é porque você não entendeu ainda o conteúdo, a parte teórica do assunto. Listar as hipóteses, alguns autores chamam de hipóteses simplificadoras. O que é isso? Quer dizer que você está fazendo certas considerações e a sua resolução vai estar correta dentro daquelas considerações. Se você deixar de fazer algumas considerações, ou se uma outra pessoa fizer outras considerações, a sua resolução pode não estar coerente com a resolução da outra pessoa. Por quê? Cada um fez considerações diferentes. Então, listar as hipóteses é fundamental para que você mostre, você saiba depois, num determinado momento, o que você fez, e para que qualquer pessoa que vá conferir o que foi feito, tenha condição de saber qual foi o caminho que você perseguiu, você trilhou, né? Listar as fórmulas que envolvem, né, o problema. Isso também serve para você verificar quais variáveis ainda faltam, os valores, e quais são os caminhos possíveis para obter esses valores. E aí sim você vai iniciar os cálculos propriamente dito. Bom, vamos continuar então. Listar o problema. A gente está falando de mecânica dos fluidos. Dentro da mecânica dos fluidos, nós estamos falando de cinemática dos fluidos. E estamos falando da equação de Bernoulli. Estamos falando também de estática, porque apareceu o manômetro em U. Né? Então a gente vai precisar desses três conceitos aí dentro da mecânica dos fluidos. Cinemática, que fala da equação da continuidade. Equação da energia de Bernoulli. Mais especificamente a de Bernoulli, mas se você partir da equação da energia geral, que a gente já apresentou, e fizer as particularidades, você cai na equação de Bernoulli. Inclusive, esse é o caminho da maioria dos livros, né? Ele apresenta a equação genérica e depois ele vai restringindo e cai na equação de Bernoulli. E a estática dos fluidos por causa do manômetro, né? Então, quais são as variáveis que foram dadas? Na seção 1, eu tenho a área de 20 centímetros quadrados. Já fazendo a verificação, né, das unidades, eu preciso transformar tudo para metro. Então vai ficar 20, no lugar de centímetro eu vou colocar o correspondente em metros. Nesse caso, centímetro é 10 a menos 2, então fica 10 a menos 2 metros. Isso tudo elevado ao quadrado. Fazendo a continha, então fica 20 vezes 10 a menos 4 metro ao quadrado. Transformei de centímetro quadrado para metro quadrado, né? Então o quadrado ele vai elevar o 10 a menos 2, né? Com potência de potência, mantém a base e né, multiplica aí. E metro ao quadrado dá metro ao quadrado, né? Seção 2, 10 centímetros quadrados, fazendo a mesma analogia, eu vou ter que 10 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Essa é a área que eu vou ter da seção. Uma vez transformado aqui, você não precisa se preocupar lá na frente se você transformou, porque você já trouxe para unidades coerentes, que a gente chama. Não necessariamente tem que ser o sistema internacional. Aqui a gente está trabalhando no sistema internacional, mas não necessariamente tem que ser o sistema internacional. Pode ser qualquer sistema. A altura, que foi fornecida lá no manômetro, 10 centímetros. O peso específico do mercúrio, 136.000 newtons por metro cúbico. E a massa específica da água, 1.000 quilos por metro cúbico. Eu coloco isso aqui de propósito para mostrar durante o exercício a manipulação entre peso específico e massa específica, que a diferença é só a aceleração da gravidade. Mas para ficar a gente trabalhando com isso, eu sempre coloco dessa forma para facilitar. Bom, o que a gente pede? Está pedindo a vazão. Né? Então eu vou ter que calcular um monte de coisa para chegar na vazão. Então esse exercício é um pouco mais longo aí do que o costumeiro aqui dentro do canal. Né? E o diagrama? O diagrama nesse caso vai ser a própria figura inicial. Né? Então eu não preciso fazer nada mais adicionalmente. A própria figura já nos representa bem o que está acontecendo. Bom, continuando, listar as hipóteses. Algumas delas já foram dadas. Né? Então regime escoamento em regime permanente. O fluido é ideal. Quando eu falo que o fluido é ideal, quer dizer que as perdas de carga eu estou considerando zero. Propriedades uniformes na seção, então seja a velocidade é a mesma, a gente sabe que não é, mas a gente está considerando como se fosse. Nesse caso, a velocidade que eu calculo através da fórmula da continuidade, lá que é vazão igual a vazão em massa é igual a ρ,
VA, né, que é a massa específica vezes a velocidade vezes a área. A velocidade dessa forma passa a ser a minha velocidade média na seção. A gente falou disso em aulas passadas, só para você procurar aí, você vai encontrar. O fluido é incompressível, quer dizer que a massa específica de 1 é igual à massa específica de 2, que é igual à massa específica, né, só ρ, né, simplesmente, nós estamos falando da água aqui especificamente. Se fosse um gás, poderia não ser um fluido incompressível, então a gente tem que fazer a listagem. O líquido, de modo geral, na maioria das aplicações de engenharia, ele é considerado incompressível, mas em sistemas, por exemplo, de altíssima pressão, o líquido ele pode ser comprimido sim. Nos sistemas de máquina de porte a jato d'água, que a pressão chega até 6.000 bar, né? Nesse caso, a água chega a comprimir 15% dentro do equipamento. Né? Então, embora na maioria das aplicações o líquido seja incompressível, em alguns casos ele não é. Bom, continuando aqui, listar as fórmulas que envolvem o problema. Então, da equação da continuidade eu tenho o quê? Que é a lei da conservação da massa. A equação da continuidade nada mais é do que a lei da conservação da massa. Então, a vazão em massa que entra é igual à vazão de massa que sai. Né? Então, o QME é igual ao QMS. Né? Então, em alguns momentos eu coloco o M ponto. Por que M ponto? Porque alguns livros usam a terminologia, o símbolo M ponto para representar a massa específica. A massa específica não, a vazão em massa. Né? Então, traduzindo isso, ρ1, V1, área 1 igual a ρ2, V2, área 2. Mas como a gente considerou o fluido incompressível, o ρ1 é igual a ρ2, eles vão passando o ρ1 para o outro lado, o ρ1 dividido por ρ1, o ρ dividido por ρ é 1, então acaba a minha equação caindo na V1, área 1, igual a V2, área 2. Aqui você tem que tomar cuidado com a equação da continuidade, porque essa expressão que eu acabei de escrever, ela só vale quando o fluido é incompressível. Então, como eu falei, na maioria dos casos, nos escoamentos de líquidos, a gente considera o escoamento como incompressível. Então, você pode cair aqui direto. Mas não quer errar, não quer ter dúvida, começa naquela equação da continuidade relativo à vazão em massa ou vazão em peso. Como a vazão em peso só multiplica por G, então você vai dividir por G, cai na vazão em massa. Então utiliza a vazão em massa e aí, se for incompressível, você cai nessa equação e você não tem que se preocupar. Né? Então essa é a dica aí que fica aqui. Bom, continuando, a altura de energia de um fluido, né? Então a energia mecânica de um fluido é composta por 3 parcelas: pressão, velocidade ou cinética e posição ou potencial. Então fica P sobre gama, que é a pressão dividido pelo peso específico, mais velocidade média ao quadrado dividido por 2G, mais Z. Né? Essa equação a gente chama de altura de energia. A gente já explicou por que a gente trabalha dessa forma dentro da mecânica dos fluidos. E a equação de Bernoulli, então, quer dizer que H1 é igual a H2. Né? A gente já desenvolveu toda a equação da energia, né, em termos de aula teórica, mas aqui a gente já está indo direto, quer dizer que eu não tenho perda de carga. E dentro da estática, por isso que a gente relatou quais são os conceitos que envolvem o problema, a gente falou que tem estática. E dentro da estática a gente tem a pressão estática. O que é a pressão estática? É ρGH, ou seja, massa específica vezes a gravidade vezes a altura ou a profundidade. Que pode ser escrito também como gama H, que é o peso específico, ou seja, ρ vezes G é o gama. Né? Então eu posso escrever dessa outra maneira também. Bom, continuando aqui, aí agora a gente vai começar os cálculos. Né? Então a gente tem que fazer agora uma série de manipulações. Colocando, como eu tenho o ponto 1 e o ponto 2, então eu já montei a equação aqui, a energia no ponto 1 e a energia no ponto 2. Então fica P1 sobre gama, mais V1 ao quadrado sobre 2G, mais E1. H2 fica H2 igual P2 sobre gama, mais V2 ao quadrado sobre 2G, vezes Z2. O que acontece? A gente não tem o Z, nem 1 nem 2, não temos velocidade em 1 e em 2 e não temos a pressão em 1 e em 2. Então a gente vai ter que manipular as equações e isolar o V para obter a vazão indiretamente. Então, essa é a fórmula de medir, ou a forma de medir a vazão indiretamente. Então vamos lá, né? Da equação de Bernoulli, o que a gente tem? H1 é igual a H2.
Então vai ficar P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G, mais E1 igual a P2 sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2G mais V2. O que acontece? Pelo desenho, a gente viu que é horizontal, então Z1 é igual a Z2. Dessa forma, eu tenho que fica P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G igual a P2 sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2G. E o que eu vou fazer agora? Eu vou isolar de um lado o P e vou isolar do outro lado e colocar do outro lado o V. Então vai ficar P1 menos P2 sobre gama igual a V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2G. Essa vai ser a minha equação 1. A gente vai ter que montar um sistema de equações aqui para poder chegar no resultado final desejado. Continuando, da manometria, o que a gente tem? A gente tem o escoamento, então, né, nesse sentido que está aparecendo aí na tela. E o que vai acontecer? Eu tenho uma pressão em 1 maior do que a pressão em 2, por isso que o manômetro forma, né? Você tem uma parte em branco, quer dizer que ali eu estou conseguindo empurrar. Se visualmente você está num sistema que existe um manômetro diferencial, que é o caso desse aqui, que liga dois pontos, e você numa das extremidades você vê o deslocamento, quer dizer que naquele ponto a pressão está maior. Então você pode afirmar com certeza, nesse caso, como está maior aqui, o fluxo é daqui para lá. Né? Então, isso é uma das maneiras da gente saber para onde está escoando. Quando você olha um sistema, às vezes você não sabe para onde está indo, né? Principalmente quando ele é muito complexo, muito grande. Bom, continuando então, o que vai acontecer? Eu vou dar manometria, eu vou partir de um ponto e vou chegar no outro ponto. Então, nesse caso, eu parto do meio do centro, no centro do meu tubulão, do meus tubos, e vou descendo até chegar no outro ponto, né? Então, como que vai ficar? Eu tenho que descer dentro da água, né, que está representado em branco, eu tenho que descer o que está representado em amarelo. Na sequência, como eu cheguei no vermelho, eu passo para o outro lado dentro, eu explico isso lá nas aulas de manometria, né? Então eu já posso passar para o outro lado direto, porque é o mesmo fluido. Então, eu consigo agora, eu tenho que subir o que está representado em azul. E depois, que é justamente o Hzinho que está indicado aí. E, posteriormente, eu tenho que subir o que está representado em marrom, né, em marronzinho, bem discreto ali, próximo ao número 2. Então, o que acontece? Dentro do manômetro aí, o que eu marquei até enquadrado aí, para quê? Para mostrar que o que está nesse trechinho amarelo dentro do quadrado é igual ao que está no marrom. Então essas parcelas se cancelam. Né? Eu coloquei marrom só para diferenciar, mas na verdade é a mesma quantidade de fluido que eu tenho nesse trecho. Então por isso que fica da equação dessa desenvolvimento, vai ficar então, eu parto lá do ponto 1, pressão 1. Eu vou descer o amarelo dentro da água, então fica ρ da água vezes G vezes H. Cheguei, então toda vez que eu aprofundo, eu vou para o fundo, a pressão aumenta. Passei para o outro lado, como eu comentei, eu vou subir um em azul, menos então gama Hg, que é o peso específico do mercúrio, vezes o H. E a parcela que está no quadradinho lá, marcado em quadradinho, eu já desprezei. E nisso eu cheguei no ponto 2. Então quer dizer que se eu fizesse o que está nesse quadrado que eu marquei, o que ia acontecer? Eu ia ter um mais na parte amarela e um menos lá na parte marrom. Eles se cancelam e dali eu chego no ponto 2 igual ao ponto 2. Daqui eu consigo extrair a minha segunda equação, que P1 menos P2 vai ser então ao gama Hg menos o gama da água, vezes a altura. Então a diferença de pressão é justamente essa relaçãozinha que eu tenho dos pesos específicos do mercúrio e da água vezes essa alturinha H que eu tenho aí no manômetro. Então entra os dois pesos específicos aí dos dois líquidos. Bom, continuando. Então, o que eu tenho? Né? Da equação 1, eu só repetia ela aqui para ficar mais fácil para a gente lembrar. Né? Então, fica P1 menos P2 dividido por gama, V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2G. O que eu vou fazer? Eu vou repetir também a equação 2 para ficar mais fácil a manipulação. Então, fica P1 menos P2 igual abre parênteses, gama Hg menos gama H2O,
vezes o H. Agora eu vou jogar a equação 2 dentro da equação 1. Dessa forma vai ficar então, no lugar de P1 menos P2, fica gama Hg menos gama H2O, vezes H dividido por gama H2O. Agora eu estou destacando, porque esse gama é o da água, né, que eu estou lá no escoamento, veio lá da equação de Bernoulli, igual a V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2G. Daqui eu vou isolar o V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado, e fica então V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado igual, no numerador, abre parênteses, gama Hg menos gama da água vezes 2GH dividido pelo gama da água. Essa aqui é a minha equação 3. Bom, continuando, o que a gente vai fazer? Da equação da continuidade, a gente tem que V1 área 1 igual a V2 área 2, porque é um fluido descompressivo e a gente já listou isso lá naquelas fórmulas. Então daqui eu tiro que V1 é igual a V2 área 2 dividido por área 1. Essa é a minha equação 4. E aí o que a gente vai fazer? Vai colocar a equação 4 dentro da equação 3. Né? Então por isso que aqui é um pouquinho mais complicado esse exercício, porque a gente tem que fazer essas manipulações. Antes da gente continuar, gostaria só de deixar alguns recadinhos. O primeiro recadinho, se você quiser baixar o material desta aula e de outras aulas dentro do canal, basta você procurar um link aqui na descrição e você vai ser direcionado para um formulário, preencher, você vai receber um link por e-mail e você pode entrar lá no Google Drive, onde eu mantenho os materiais, e você baixa lá o material que você achar que você quiser. Basta fazer isso uma vez só e está tudo certo. Se você quiser fazer parte do nosso grupo lá no Facebook, basta você também procurar um link aí embaixo e vai ser direcionado lá para o Facebook e fazer parte lá da gente, das discussões que a gente tem lá. O terceiro recadinho é que a gente também trabalha como professor particular ou consultoria. Então, se você precisar, você pode entrar em contato com a gente aí. E por fim, né, o último recadinho, se você gosta do nosso canal, gosta das nossas aulas e quer ajudar a gente financeiramente, o canal, você também tem um link aí que pode direcionar para você lá para a nossa página que a gente da internet que a gente está construindo. E aí você tem condição de fazer doações, seja ela por via PagSeguro ou via transferência bancária, aí você escolhe se você quiser, né? Então você tem condição de ajudar. Bom, continuando aqui, a gente vai colocar a equação 4 dentro da equação 3, então vai ficar V2 ao quadrado menos V2 área 2 dividido por área 1 elevado ao quadrado. Então eu coloquei no lugar do V1, eu coloquei o valor da expressão da equação 4. Igual, o restante continua a mesma. Então fica gama Hg menos gama da água, que multiplica 2 vezes G vezes H dividido pelo gama da água. Bom, fazendo aqui uma manipulação matemática, né? Então estou colocando em evidência o V ao quadrado, para justamente poder isolar o V aqui. Então fica V ao quadrado, V2 ao quadrado, que multiplica 1 menos área 2 ao quadrado dividido por área 1 ao quadrado, igual ao gama H menos gama Hg, que multiplica 2GH dividido por gama H2O. Fazendo então, jogando para o outro lado, né, para isolar o V2 ao quadrado, fica gama Hg menos gama da água vezes 2GH dividido por gama da água, que multiplica 1 menos área 2 ao quadrado sobre 2 dividido por área 1 ao quadrado. Continuando, isolando aqui, na verdade eu estou repetindo aqui a equação que a gente escreveu na tela anterior, e aí eu vou tirar a raiz de V ao quadrado. Aí de repente você pode falar assim, pô, tá complicado esse negócio, né? Imagina toda hora que eu tiver que calcular a vazão, eu tenho que fazer essa conta. Não, basta você fazer esse desenvolvimento matemático que a gente está fazendo aqui, você monta uma planilha de Excel ou uma calculadora programável, e aí você vai só colocar os valores, né, que você observar. O gama da Hg e o gama da água, eles são razoavelmente constantes se não mudar muito a temperatura, né? Mas se for o caso é só colocar também o valor que for ali da temperatura que você observar, se você estiver medindo, e colocar aí as outras variáveis, você calcula rapidamente, basta fazer o desenvolvimento uma vez só. Bom, agora substituindo os valores, né? Então velocidade 2 vai ser a raiz
de 136.000 menos 1.000 vezes 98, que multiplica 2 vezes 9,8 vezes 10 vezes 10 a menos 2. Dividido por 1.000 vezes 9,8. Isso aqui, o 1.000 vezes 9,8, é porque foi dado no exercício a massa específica da água. Para transformar em peso específico, basta multiplicar pela aceleração da gravidade, que é o 9,8. Continuando aí, então, fica 1.000 vezes 9,8, dividindo, né? Vezes, né, abre parênteses, 1 menos 10 ao quadrado vezes 10 a menos 8, é 20 ao quadrado vezes 10 a menos 8. Eu já estou pegando a área e elevando ao quadrado ali, já colocando o valor direto. Fazendo essa continha, fica a velocidade, então, 2, a raiz de 247.352 dividido por 7.350. Daqui, né, finalmente, graças a Deus, velocidade ao quadrado, velocidade 2 é igual a aproximadamente 5,8 metros por segundo. Bom, a gente obteve a velocidade 2. Aqui é um resultado parcial. Lembra que eu falei lá, o que a gente quer no exercício? A gente quer a vazão, a gente não quer a velocidade. Então a gente precisa obter a vazão. Por isso que eu comentei lá no procedimento que você deve colocar o que você precisa ou o que está se pedindo no exercício. Bom, continuando, agora finalmente a gente está terminando, a vazão vai ser a velocidade vezes a área. Então, a vazão vai ser a velocidade 2 vezes a área 2. Se eu tivesse a velocidade 1, multiplicaria pela velocidade 1 vezes a área 1. Então, fica 5,8 vezes 10 a menos 4. Daqui eu tiro, então, que a vazão que eu tenho é 0,00580 metros cúbicos por segundo. Então veja que é um número bem pequenininho, por isso que muitas vezes, dependendo do processo que você for trabalhar, você utiliza os múltiplos. Então a gente já até colocou 5,8 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Bom, como eu comentei, o valor é pequeno, a gente vai utilizar o múltiplo. Nesse caso, 10 a menos 3 1 metro cúbico é 1.000 litros. Então, aqui a gente transforma que a vazão é 5,8 litros por segundo, porque aqui é um sistema pequeno, então tem uma vazão relativamente baixa aqui para alguns sistemas. Então, aqui a gente conseguiu chegar no resultado final que a gente queria dentro no começo do exercício. Fica aqui o alerta, a questão assim parece complicado, tem uma matemática que a gente precisa estar a par, que é a parte de sistemas de equações, mas uma vez montado isso, uma vez desenvolvido isso, você pode usar uma planilha de Excel e resolver o seu problema se você tiver que fazer essa medida diversas vezes. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Chegamos ao final. Se gostou, compartilha, dê um joinha. Se inscreva no canal para receber novidades quando a gente postar um novo vídeo. Se quiser receber via WhatsApp, só mandar eu quero com seu nome aí para 11 98482 7250. Se quiser dar uma força para a gente, compra alguma coisa na nossa loja aí. Formas de contato: Facebook, WhatsApp, e-mail, LinkedIn, da forma que você achar conveniente. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.